não havia um clamor por convocação do Dudu, e talvez agora ainda não haja, mas a questão importante é, apesar dele estar bem há 4 anos, jogando muito bem no futebol brasileiro, eu falo sem muito medo de errar que os últimos 6 meses, ou desde que o Filipão chegou, o Dudu teve seus melhores momentos no Palmeiras. Então, assim, o Dudu está jogando mais também, agora, do que o bom futebol que ele já jogava. Eu acho que assim, o que ele jogou nesse segundo semestre, talvez tenha aumentado ainda mais a chance dele de ser convocado. E outra coisa, não vou nem falar do Felipe Coutinho, que não vive um momento maravilhoso no Barcelona, mas volta e meia é decisivo. Acho que a gente tem no William um jogador que evidentemente tem muita capacidade, que é muito bom jogador, que é um concorrente direto ali para essas posições, jogador de lado de campo. Agora, é um William que já tem uma certa marcação da torcida brasileira, porque a Copa do Mundo dele não foi uma boa Copa do Mundo. E o Tite é um dos caras com quem ele insistiu demais, né? Não, William. Tudo bem, o Douglas Costa machucou no momento que talvez ele viesse a ser o titular, mas ele insistiu no William. Então, você está falando do William, que talvez já não tenha, se estamos falando de pressão, já não há um clamor pela convocação do William no Brasil. O William não atravessa um bom momento no Chelsea, embora tenha feito um golaço no último jogo. A própria torcida já vê algumas alternativas para a escalação do William. E tem um trunfo aí também. O Richarlison parou de jogar pelo lado no Everton, inclusive jogou na seleção como 9, e agora está jogando de 9 também no Everton. Então, talvez você até tire ali. Então, assim, você olha, o Douglas Costa está sempre machucado, é uma coisa indiscutível, quer dizer, é um jogador que tem muita qualidade, eu acho muito bom jogador, mas é um jogador em que você não consegue confiar nele fisicamente, né? Embora a Juventus até tenha renovado o contrato dele, é um cara que está, né? Machuca, vai estar à disposição, não está... enfim, o William, a questão do Richard. Então, não é que a gente olha para o cenário lá e fala, pô, esses caras são todos indiscutíveis. Acho que você tem o Neymar, evidentemente, absolutamente indiscutível na linha de meio. O Felipe Coutinho também indiscutível, por mais que tenha começado a temporada de um jeito com o Barcelona e tenha caído. Mas acho que quando você também fala em pressão sobre o técnico, há uma pressão sobre o técnico por mudanças. Também não me parece que o Tite seja um cara suscetível a pressões de convocação. Mas acho que assim, a fase dos jogadores que são convocados para a seleção ou que vem sendo também pode influenciar. Numa hora ele falar, bom, peraí, eu confio no William, acho o William um bom jogador, mas deixa eu testar o Dudu. Né? Porque vou pôr o Dudu em 2, 3 jogos na seleção, vamos ver o que ele faz. Mas a questão é se não for bem, eu vou chamar o William de novo. Tem que pelo menos levar. O seu advogado... Tem que levar, tem que dar uma oportunidade, um amistoso, alguma coisa, não sei. Claro, ele pode pensar, não vou usar esse cara, não confio. Mas posso ser um pouco advogado do diabo em relação ao William? O William veio aqui no Resenha e falou que a melhor partida dele foi contra o México, quando partiu dele, vir por meio, fazer as coisas e tal, porque o Tite... Mesmo, né? Porque foi o melhor jogo. É verdade. E acho que foi o melhor tempo do Brasil até então na Copa, naquele momento. Que ele falou assim, foi por iniciativa própria, porque o treinador queria que eu ficasse sempre em cima da linha. Bom, mas Tô só colocando assim alguma situação. Não, porque a gente está falando do treinador da seleção brasileira, que o treinador da seleção brasileira tem os seus conceitos, tem as suas metodologias, e para ser bem sincero, e analisando o que vem sendo feito, é difícil para o Dudu ser convocado. A verdade é essa. Eu gostaria e venho falando que o Dudu tem que ser convocado há um bom tempo, porque ele é o melhor jogador do futebol brasileiro faz uns 2 anos no mínimo. Só que como o treinador não enxerga isso? Como não vê? Qual o critério que foi utilizado? Não convocou o Jô, sendo o melhor jogador, e aí independe de clube, se o Jô está no Corinthians ou não. E o William José, sim. Mas eu acho que o William ele já joga. O William José? Tá. Tá bom, então por que a gente disputa o Campeonato Brasileiro? Eu acho que a questão aí é a coerência com a avaliação na questão seguinte. Qual é a coerência? Ser o melhor jogador do Brasil, beleza. Sim. E o William José foi o melhor jogador jogando lá. Firmino e Gabriel Jesus. Sim, não, mas eu não estou falando isso, estou falando de convocação. A gente está falando de chance, de oportunidade. Qual foi a chance que foi dada para o Jô? Qual foi a chance que foi dada para o Dudu, que está há 4 anos jogando um belíssimo futebol? Qual foi a chance? Eu acho que a questão aí é a primeira convocação pós-Copa.
Primeira convocação pós-Copa. Quais foram os jogadores que foram convocados? Qual foi a chance dos jogadores aqui do Brasil? Eu estou falando de Brasil, de realidade do futebol brasileiro. O Arthur arrebentando, ele preferiu o jogador machucado. Não, então, acho que isso, tem uma série de coisas. Mas eu acho que tem que olhar caso a caso, né? Jogador por jogador. Mas assim, Jean, tudo bem, mas eu estou falando de jogador a jogador. Você acha que o Dudu, em 4 anos, que ele está arrebentando no Palmeiras, o Dudu há 4 anos vem arrebentando no Palmeiras, ele não poderia ter sido chamado para um jogo? Joga lá, quero ver como é que você se comporta. Ou não? Convocou o jogador, o Tardelli veio da China. Tardelli veio da China. O que ele estava fazendo da China para jogar na seleção brasileira? Não desmerecendo o Tardelli. E o Dudu arrebentando aqui não foi chamado. São esses critérios que a gente tem que questionar. Por quê? Vai mudar de uma hora para outra? Qual foi a convocação? Por que ele não convocou o Dudu pós-Copa do Mundo? Ele levou o Tyson. Ele levou o Tyson. O Tyson jogou? Não. Então, assim, é difícil de você... Eu concordo com o Dudu e ele tem que ter esperança por aquilo que ele vem fazendo. Eu acho que é válido. Mas ele tem que entender uma realidade que talvez o treinador, na próxima convocação, tenha que mostrar para ele. O treinador da seleção brasileira tem que mostrar para ele uma realidade. Falei, cara, Dudu, eu acredito em você, vamos lá. Porque senão vai ficar num ciclo vicioso e aí o Dudu vai ter que fazer o quê? Vai ter que bater tiro de meta, pegar a bola no meio campo, driblar 2, 3, 4, fazer o gol, pegar a bola e levar na linha, no gol de novo da saída? São 4 anos. 4 anos que ele está jogando bem, que ele está jogando muito sendo destaque. Como é que você não convoca o jogador, você não dá oportunidade para jogar? Gente, isso aí faz sentido, assim. O melhor jogador do Brasil. Só para falar o ano passado. Quantas bolas de prata? Foram 3 bolas de prata, né? E uma de ouro. É isso. Como pode o cara não ter uma oportunidade? Então, eu acho... dizendo para ser titular em Copa do Mundo e tal, eu sei tudo, mas assim, o Tite fala oportunizar, não é isso? Na palavra do Tite? Como pode esse cara não ir para a seleção? Eu acho que essa crítica ela é válida, sobretudo para os períodos mais recentes. É isso. Tanto que não havia, nunca houve, nunca se discutiu a não convocação do Dudu para a seleção brasileira. Eu falava aqui. 2015, 16, 17, ninguém falava. Né? Eu cansei de falar aqui no futebol, no bate-bola da Bom Dia, eu falei várias vezes, o Dudu tem que ser convocado. Assim, Dudu tem que ser convocado, porque está jogando muito. Falei várias vezes, não foi do ano passado, não. Eu venho falando aqui, há um bom tempo, no primeiro Bola de Prata que foi feito aqui, que eu tive, foi aqui na ESPN, eu lembro que eu falei que ele tinha que ser convocado, não é possível. Não é possível. Totalmente... A gente fala sobre valorizar o futebol brasileiro, sobre calendário, sobre um monte de coisa. E o treinador da seleção brasileira não chama o melhor jogador do Brasil para a seleção. Ah, mas tem na Europa. Desculpa, o cara que joga no Brasil tem que ser valorizado. Você não quer chamar ninguém, mas o melhor jogador, você tem que chamar, Jean. Não, eu sei, que tá. Eu concordo em relação ao Dudu, mais recentemente. O que eu não concordo eu acho que assim, o melhor jogador do Brasil, ele tem que ter a esperança de ser convocado. Ele tem que... Então, assim, acho que não é nem discutível, assim, o Dudu tem razão em querer ser convocado para a seleção brasileira. Claro que ele tem. Você vê a diferença? Eu só acho que, assim, não é o melhor jogador do Brasil tem que ir para a seleção. Não, ele não tem que ir para a seleção. Depende de quem são as alternativas que você tem. Mas o Tyson, o Tyson fez o quê no Shakhtar? Tudo bem, mas para ser convocado para uma Copa do Mundo? Mas, por exemplo, no lugar entre o William e Dudu, a realidade que compete o William, Não, estou perguntando do Tyson. Acho que a questão da analogia... A minha, porque você está ligando a convocação com o William. Eu não estou falando do William, eu estou falando do Tyson. O que o Tyson fez de diferente do Dudu? O que o Tyson jogou? Fez 2 jogos contra o City, por exemplo, muito bons na e o que o Dudu fez? O Dudu fez 4 anos, então. Quer dizer, 2 jogos vale 4 anos. Eu acho que o Dudu fez os melhores 6 meses da vida dele nos últimos... Acho que ele vem em 4 anos muito bem, mas eu não acho que ele tenha sido regular totalmente. Então, mas o que fez o Tyson em 4 anos para ser chamado para a seleção? É isso. Qual é o critério de avaliação? Quer dizer, 2 jogos vale 4 anos. Não, tudo bem. 6 meses vale 3. É que agora a gente discutir Tyson ou Dudu, de fato... Não. Eu estou colocando essa situação em relação de maneira aos genérica, a convocação do melhor jogador do Brasil, acho que ela não é algo obrigatório por ser o melhor jogador do Brasil. Sim. Porque, infelizmente... E eu digo infelizmente porque é um cenário de realidade que os melhores jogadores do Brasil vão para fora. Então,
Você olha para Douglas Costa, você olha para William, você olha para Felipe Coutinho, você olha para Neymar, você vai achar vários jogadores que atuam nas posições em que o Dudu atua, nas várias posições até que o Dudu pode atuar, na linha de meias, e vai falar, pô, esses caras serem convocados não tem questão nenhuma. Aí você olha para um e fala, pô, o Tyson, será que o Tyson poderia ser convocado? Será que faz sentido? Eu tô contigo, eu discuti a convocação do Tyson, a gente tinha até outros nomes no dia da convocação, a gente tem até outros nomes no Brasil mesmo, a gente tinha outros nomes para discutir que poderiam ser chamados no lugar do Tyson. Até mais jovens, né? Caras que pudessem já ter uma vivência. Por exemplo, o Neres, que hoje não está tão bem, quase foi vendido para a China, acabou ficando. Na época estava muito bem. Assim, a gente não pode convocar jogador para valorizar o futebol brasileiro. Quer dizer, a missão da seleção brasileira não é valorizar o futebol brasileiro. Mas você tem que saber olhar para o futebol brasileiro, né? É isso que eu estou falando. Você tem que saber olhar. Eu acho avaliar considerando as diferenças indiscutíveis de dificuldades que você tem no cenário europeu e no cenário brasileiro. Não, mas para mim o que mata é o seguinte, você não tem comparação o nível de exigência que o Bernard está tendo jogando numa Premier League com o Dudu daqui. O Dudu está jogando mais que o Bernard. Tá. Mas o nível de exigência é muito diferente. O problema é quando você pega o Tardelli. Porque aí também não tem comparação com o Brasil. O nível de exigência de você testar contra os Estados Unidos, El Salvador e tal. Mas você está pensando na preparação na hora que o momento fica Mas aí eu coloco, Renato, tudo bem. O nível de exigência é diferente e tal. O Bernard está sendo destaque? O Bernard está sendo o cara que faz gol todos os dias? O Bernard está sendo o cara que há 3 anos vem sendo o melhor jogador de futebol brasileiro? Não, por isso eu disse que o Dudu está jogando mais que o Bernard. Sim, mas eu disse isso. Não, mas assim, a gente às vezes acaba invertendo determinados valores. A Premier League é fantástica. Eu concordo, é um campeonato excepcional. Campeonato excepcional. Tem rivalidade, tem competitividade, tem intensidade. Sério, sensacional. Mas os caras que estão sendo chamados para a seleção brasileira, eles estão sendo destaques? Eles estão sendo... Tá bom, mas onde é mais fácil você ser destaque? Sim, no Brasil, não, o cara bom vai ser destaque. Tá bom. O cara bom vai ser destaque. O Dudu é bom, você está sendo destaque. Ele merece uma chance. Você tem certeza que o Dudu, no lugar do Bernard, estaria jogando a mesma coisa que ele joga aqui? E o que te garante, e você tem certeza que o Dudu, no lugar do Bernard, não jogaria mais? Não tenho, é exatamente isso que eu estou falando. Mas é isso que eu estou dizendo. A gente acaba fazendo... que o Bernard está jogando mais que o Dudu. Mas a gente acaba fazendo uma comparação, achando que, o nível é diferente. O nível é diferente, eu concordo com você. O nível é diferente, não. O nível é diferente, porque aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, taticamente, é isso. Tem as suas diferenças. Concordo com você, tem as suas diferenças. Tragam determinados jogadores para virem jogar aqui no Brasil. Tragam estrangeiros. Eu acho que isso é interessante. Mas você quer um exemplo, Zé? Eu acho que Lopes não jogava meio Sim, jogo, não né? jogava. Tragam jogadores aqui, Jean. Eu acho que é muito fácil a gente menosprezar o nosso campeonato. Não é menosprezar. Eu acho, menosprezar. Para primeiro momento. Jean, desculpa. Não é menosprezo, a partir do momento. Não, Jean. Não, falando em menosprezo. Não, mas eu estou dizendo pela forma que eu entendi. É realidade, a partir do momento. Isso é óbvio. Mas a partir do momento, eu concordo com você que é óbvio, mas a partir do momento em que você compara o Bernard, o Bernard, a exigência é diferente. Mas é o que eu estou dizendo, o Bernard está jogando bem? O Bernard está fazendo um ótimo campeonato? Bem, Zé. Bernard está fazendo isso? Eu não estou entrando nessa discussão. É óbvio, eu também. Eu falei que o Dudu está jogando mais que o Bernard. Eu acho que você está se apegando a um jogador, eu estou falando que o nível de exigência não, mas você é diferente. Eu estou me apegando ao jogador que você está citando, para mim é claro, Renato. É muito mais fácil jogar no Brasil do que jogar na Premier League. Então tragam determinados jogadores para virem jogar aqui. Mas não tem poder financeiro para tirar o cara daqui mas na questão financeira, tudo bem, mas tragam jogadores para jogar aqui. Mas não tem como trazer, você está pensando num negócio que você quer inventar. Não, eu estou pensando num negócio, eu estou dizendo que uma coisa... Vai daqui, joga 2 semanas aqui para ver se você vai jogar. Não eu estou dizendo que você está falando que são exigências diferentes. Não são? Sim, são exigências diferentes. As exigências do futebol brasileiro também é difícil. Sim, mas é mais difícil que jogar na Premier League. Traz um jogador europeu aqui. Traz um jogador europeu. Mas o europeu não vai ser convocado para a seleção brasileira, Zé. Não. O Bernard joga na Europa, a exigência é o quê? Mas ele é brasileiro. Você quer trazer um europeu aqui para comparar com o brasileiro? Isso. Talvez a gente está falando de convocação. Não, e eu estou falando, você está falando de exigência. O que eu estou falando é que o nível lá é mais forte que aqui. Renato, isso não é menosprezar, isso é ser realista. Eu não estou falando de menosprezar. Estou falando você falou de menosprezar. Falei de menosprezar num outro exemplo que você deu. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente fala, as exigências são difíceis, são diferentes. Concordo.
Taticamente, você tem que ser mais intenso, taticamente, você tem que saber se posicionar e com a bola você tem que jogar. Certo? Não é isso. Você tem que saber se posicionar. Fisicamente, sim, eu sei porque eu estou falando de experiência própria. Ah, tá. Certo? Então assim, eu estou falando do cara que jogou, não, Renato, não. Eu estou falando de experiência. Você jogou, eu nunca joguei em lugar nenhum. Renato, ninguém está falando isso. Ninguém está dizendo isso, Renato. Ninguém está dizendo isso. Presta atenção. Eu estou falando só que, como você está dizendo, a exigência e tal. Eu estou falando, eu vivenciei isso e eu estou dizendo para você que pelo que eu convivi com os jogadores europeus, para eles virem jogar aqui, é mais complicado. Por quê? Porque eles não vão ter a proteção que tem taticamente, porque o zagueiro europeu tem as suas dificuldades, então por isso o que acontece? Os times acabam compensando taticamente as suas dificuldades. Os meias vão ter dificuldade, porque não vai ter essa intensidade, então você vai ter que saber jogar, né? Os atacantes não vão ter tempo para correr. Eles vão ter que saber jogar. O atacante europeu, não todos... Mas qualquer pessoa que você tira de um lugar e põe no outro, ela tem dificuldade de adaptação. Sim, por isso que eu estou dizendo. Claro. Então as exigências são diferentes. Quer dizer, na Europa vale a exigência. Tudo bem, bom. É mais difícil. Aonde estão os melhores jogadores do mundo? Aonde estão? Sim, na Europa. Sim, inclusive os brasileiros, os argentinos, Não, mas você os uruguaios. Você não acabou de falar falando. que pela questão econômica? Sim, por isso. O Dudu é o melhor jogador do Brasil. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Onde é mais fácil o Dudu se destacar? Jogando no Everton ou jogando aqui no Brasil? Agora, aqui. Fala, Jean. Eu acho que então, é isso que eu tô falando. Eu acho que aqui. A gente está querendo... Tem algumas comparações que a gente tem muito pouca base para conseguir fazer, tem muito pouco parâmetro para conseguir fazer. Mas especificamente em relação a atacantes, eu acho que a gente tem que olhar para casos recentes. E eu pego o caso mais recente, mais marcante para mim é do Maxi Lopes. É um cara que não conseguia jogar um jogo praticamente, não entrava em campo no futebol italiano. E quando ele veio aqui, ele conseguiu. O Gabriel Barbosa. Ele conseguiu e tem conseguido fazer. O Gabriel é outro caso. Então, assim, eu acho que... Eu não quero entrar na questão, Zé, do jogador por jogador, porque eu estou contigo em relação a Dudu e Bernardo. Hoje eu tentaria mais o Dudu. Sim, claro, também. Até porque, convenhamos, o Bernardo já jogou Copa do Mundo, alegria nas pernas e tudo mais, já teve um monte de possibilidade. O Dudu é um cara que foi pouco testado de fato e deveria ter sido mais testado na seleção. Agora, é claro que na cabeça de um treinador de seleção brasileira... Conta isso também, você saber o nível de dificuldade que o cara está enfrentando. Então, o nível de dificuldade que o Dudu enfrenta é menor, do ponto de vista técnico, físico, tático e tudo mais, do que os jogadores na Europa enfrentam. Só que também acho que você tem que olhar para o rendimento na seleção. E para mim isso é determinante. É olhar para o William e dizer, cara, você tem certeza que o William tem que ser convocado de novo para a Copa América? Tem muito jogador que é bom de clube. O William é ótimo jogador, cara. O William é ótimo jogador, só que assim, por falta de chance ele não pode reclamar. E que fique bem claro, eu acho que o Dudu já deveria ter tido Acabou a Copa, eu acho que o Dudu já deveria ter sido testado. Entendeu? Eu tô querendo dizer que isso pode ser... Pode não, esse é um ponto relevante no treinador na hora de escolher. E aí eu acho que existe um conflito a partir do momento que você está olhando mais para a exigência. Aí você traz o Tardelli, porque também não tem comparação. China com o Brasil, aí a gente está num papel de Europa com o Brasil. Então acho que tem que ter a consciência nesse caso. Mas agora, me falar que é a mesma coisa, não tem como, cara. Entendeu? O Dudu, tanto é que o Dudu joga muito bem há muitos anos e não está num clube médio de Europa. Entendeu? Apesar de eu achar que ele tem capacidade para isso. Para isso. Eu preciso fazer um intervalo. É isso, Dimas? Chegou? Ah, então tá bom, Dimas. Tá mais aliviado agora? Tudo bem aí, Dimas? Então tá bom. Vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com Futebol na Veia. Tem mais. Respondo publicamente o editor do programa.